Novamente, pessoal, vamos lá. Continuando a nossa aula 2, conforme combinamos, seguindo aqui com o conteúdo do meio físico de transmissão. Esse link nós fizemos, né, do conteúdo anterior ali apresentado, ainda na aula 2, dos 5 elementos básicos que a gente precisa para que haja comunicação, né? Uma mensagem, um transmissor, um meio físico, um receptor e um destinatário. Então, nesse momento, a gente vai estar falando do meio físico. O primeiro e o mais básico deles, que a gente vai citar aqui, é o par trançado. Tá? O par trançado, também chamado twisted pair, né, é um dos elementos mais utilizados, né, de comunicação dentro da telecomunicação. Principalmente pelo baixo custo e simplicidade de conexão. São dois fiozinhos, né, que estão ali para serem conectados entre dois dos elementos ou mais. Os fios são trançados ao redor de um do outro para fazer o quê? Para cancelar a interferência eletromagnética. Tá? Campo eletromagnético, ruído magnético de fontes externas, interferências mútuas, ou seja, a própria interindução, ou crosstalk, que também é chamado entre cabos vizinhos, tem um motivo dele ser trançado. Tá? Não, se você estiver trabalhando com ele, não adianta você querer desenrolá-lo, porque você vai gerar problema. Né? Existe um motivo dele ser desse formato. Outro tipo de interferência entre par trançado é o ruído eletrostático, que é produzido por qualquer outra fonte de tensão, como cabos de potência, cabos elétricos irradiados, etc., que se encontram próximos do cabo de sinal. Nesse caso, a solução para praticamente eliminar o ruído é usar o que a gente chama de blindagem, um shield, que deve ser aterrado. Então, esse daqui é um par trançado. Aqui são um elemento de 4 pares, né, o famoso cabo Ethernet. Percebam uma malha de alumínio isolando cada um desses pares aqui. Essa fita de alumínio faz parte da blindagem, do shielded, que a gente utiliza nesse sistema. Tá? É uma das formas de comunicação mais antigas, ela garante aí distâncias de comunicação bem interessantes, dependendo da interface elétrica que eu estiver utilizando. E muito utilizado no mundo inteiro, ainda hoje. Por quê? Porque é barato. Existe a topologia de multipares, né? O nosso cabo Ethernet nada mais é do que 4 pares lançados através de um único condutor, uma capa plástica, uma capa de PVC ou um material aí de baixo potencial de dissipação de chamas. Normalmente existe aí as normas definidas para que ele não propague chamas em caso de incêndio. Tá? Em redes de computadores é mais comum a utilização de pares trançados agrupados num único cabo, um multipar. Os pares trançados podem ser blindados, né, os shielded, ou não blindados, unshielded. Como já mencionado, na blindagem torna o cabo mais imune a interferências entre os pares e também a ruídos externos. Tá? A conectorização aqui normalmente é aquele RJ45 do cabinho de rede, que muita gente já conhece. Né? Aqui a gente tem duas imagens aqui declarando a parte do shieldado e esse cabo aqui não shieldado, como a gente costuma dizer aqui no Brasil. Outro meio físico muito utilizado, né, na área de transmissão é o que a gente chama de cabo coaxial. Os cabos coaxiais são altamente resistentes à interferência de fontes externas e de ruídos. Outra vantagem em relação ao par trançado é poder suportar maiores distâncias de transmissão. Tá? Em compensação, o par trançado ele é mais fácil de instalar, mais barato e ocupa menos espaço. O conector mais utilizado para cabos coaxiais é o que a gente chama de conector BNC, esse modelinho aqui. Ó. Para aqueles que tiveram aula de laboratório de elétrica, utilizaram um osciloscópio, o osciloscópio utiliza esse tipo de conector também. E aquele cabo de osciloscópio nada mais é do que um cabo coaxial. Ele é composto por um núcleo metálico, uma capa de nylon, né, essa área branca aqui ó, desenhada, um isolador, também pode ser observado nessa outra imagem, uma blindagem, essa blindagem pode conter aqui a cobertura de 12, 25% da área,
até 100% de blindagem da área, depende do nível de isolamento a ruído que você precisa trabalhar. E uma capa externa, que é para proteção mecânica, proteção ambiental, para onde você for instalar, você deixar passando esse cabo. Um exemplo de utilização disso daqui é o famoso cabo de antena, ou também cabo da net, né, como o pessoal costuma falar. O cabo da net nada mais é do que um cabo coaxial lançado aí por distâncias aí bem grandes, né, bem longas as distâncias que ele cobre. Podemos falar também de um meio físico muito utilizado, a tal da fibra ótica. Né? A fibra ótica ela é utilizada para transmissão de sinais de luz no lugar de sinal elétrico. Desse modo, a interferência eletromagnética ela é eliminada por completo. Tá? Um ruído eletromagnético em um par trançado num cabo elétrico, ele pode realmente danificar por completo a comunicação no melhor dos casos. No pior dos casos, se essa indução realmente for muito grande, muito alta, pode chegar ao ponto de queimar a interface elétrica. Quando eu tenho um ambiente agressivo nesse sentido, a melhor coisa a ser feita é você fazer um lance de fibra ótica. Tá? Porque por mais forte que seja esse campo eletromagnético, ele não vai conseguir influenciar nesse dado sendo transmitido. O cabo de fibra ótica pode transmitir a distâncias muito maiores e ocupa um espaço significativamente menor que os pares trançados e os coaxiais. É preciso utilizar o que a gente chama de conversor eletroóptico nos pontos de transmissão e nos pontos de recepção. Basicamente, a transmissão de luz ela funciona como um 0 e 1. A luz está ligada, transmite o nível lógico 1. A luz está desligada, transmite o nível lógico 0. Tá? Isso daqui é um detalhamento técnico, né, de um lance de fibra, onde ela vai se comportar em algo mais ou menos nesse sentido aqui. Ó, é um tubo internamente espelhado. Então, por mais que essa luz ela entre relativamente torta, esse tubo reflexivo vai fazer com que essa luz chegue ao seu destino numa determinada velocidade, numa determinada frequência que o meio físico permitir. Sistemas baseados em fibra ótica podem transmitir bilhões de bits de dados por segundo, e eles podem até mesmo levar vários sinais ao longo da mesma fibra, usando lasers de cores diferentes. Esses cabos são tão finos quanto um fio de cabelo humano, que carregam informação digital ao longo de grandes distâncias. Grandes distâncias, professor? Sim, distâncias do tipo intercontinentais. Tá? Graças a essa tecnologia, por exemplo, de cabos submarinos, nós temos enlaces aqui de São Paulo para Recife, de Recife para Portugal, ou seja, América do Sul ligada à Europa, ligada à América do Norte, e tudo isso através de links, de enlaces de fibras óticas com cabos submarinos. Tá? Distâncias aí de milhares e milhares aí de quilômetros entre as localidades podem ser alcançadas através das redes em fibra. A transmissão sem fio, a cada dia que passa, ela é mais utilizada, comumente utilizada, aí, não só dentro de casa, mas também dentro das indústrias. Tá? Atualmente, os sistemas de comunicação sem fio são utilizados em diversas aplicações. O ar é considerado como um meio de transmissão da informação. O meio físico, aí no caso, seria o ar. Na indústria, os sistemas sem fios contribuem para aumentar a flexibilidade e a simplicidade de instalação. Como desvantagem, pode-se mencionar uma menor imunidade ao ruído, ou seja, a interferência eletromagnética é algo que existe e ocorrendo, né, ela é capaz de derrubar o enlace, ela é capaz de derrubar a comunicação no dispositivo, se a gente comparar principalmente com os sistemas com fio. Então, a disponibilidade dos sinais entre paredes e umidades e a própria cultura, né? De, mas a rede ela é frágil, podem ocorrer, tem algumas questões aí, né? O mercado industrial ele é um mercado muito conservador, então ele só vai colocar aquilo que realmente ele tiver certeza
que realmente funciona. Mas o mercado está aí, então a cada dia que passa, novas tecnologias são lançadas. Existem tecnologias hoje com dispositivos sem fio alimentados a uma bateria interna do elemento sensor ou do elemento transdutor, onde essa bateria ela pode durar mais de 3 anos. Isso é uma garantia que as fábricas estão dando com essa nova tecnologia. Daquele quadro inicial da aula 2 que nós falamos sobre tendência, o que a gente poderia definir hoje como uma tendência real seriam elementos de transmissão de dados já inteligentes e já trabalhando em rede sem fio. Seja o 2.4 GHz, é o Wi-Fi que a gente conhece, o 5.8, que é um Wi-Fi já um pouquinho mais evoluído, redes de baixa disponibilidade, mas com alta capacidade de distância, de 900 MHz. Então existem aí uma certa padronização. Um dado importante para a gente trabalhar com sistemas wireless, na nossa legislação é obrigatório que o equipamento seja certificado pelo Anatel. Tá? Então, equipamentos que não possuem o selo da Anatel, vocês podem ter problemas de estar fazendo uma instalação. Esse equipamento pode estar fora das especificações nominais, né, permitidas na nossa legislação, e isso acarreta em multas aí com pesos bem significativos. Tá? Então é interessante que você sempre consulte aí empresas especializadas, né, com idoneidade nesse sentido, para entender quais são as tecnologias que estão sendo utilizadas e se essas tecnologias estão certificadas para estar trabalhando no nosso território nacional. Tá? Isso aqui basicamente é uma breve introdução sobre os meios físicos que a gente vai estar falando. Em outros momentos oportunos a gente vai voltar a falar sobre transmissões e meios físicos e, como sempre, a qualquer momento, qualquer dúvida, vocês podem estar consultando a gente, gerando informações no chat e temos os canais de comunicação convencionais. Tá? Com esse slide a gente finaliza a aula 2 e para maiores detalhes, por favor, entre em contato. Como sempre, um abraço.